9h09 do horário de Brasília e nós estamos aqui em mais um dia de live, e mais um dia de aula, como nós estamos chamando esses nossos 15 dias aí desse desafio, trazendo para você vários temas sobre identificação emocional. E hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância. A gente vai falar sobre a resiliência versus a autenticidade. Mas como assim, Ivan? Por que você escolheu esse tema? Na verdade, é um pseudotema, né? Porque a gente quer trazer a reflexão sobre o fato de muitas e muitas pessoas atualmente fingirem a resiliência ao invés de serem autênticas, de serem verdadeiras, de serem genuínas. E o quanto isso impacta na nossa realidade emocional. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que é fundamental que você reflita antes de responder. Você já fingiu que você estava bem, mesmo dentro de uma situação em que você não estava? Você já vestiu aquela capa de super-herói? Muitas pessoas adoram aquele título, né? Mulher guerreira, homem guerreiro. E aí, quando a gente se depara com isso, é muito fácil essas pessoas consideradas, entre aspas, guerreiras, assumirem esse fingimento de resiliência. Porque emocionalmente essas pessoas estão muito adoecidas, mas elas não se dão conta, seja porque elas não percebem, seja porque elas já criaram uma dependência emocional com essa situação, e isso acontece mais do que a gente imagina. É muito comum isso acontecer, mas não é normal. A gente sempre ressalta, né, essa observação. Então, pensa nessa situação, porque se você é essa pessoa que você bota a máscara e finge que tá tudo bem, mesmo que o seu mundo interno esteja desmoronando, você está sofrendo grandes riscos emocionais e você está colocando toda a sua saúde em risco de um grande colapso. Principalmente se você faz isso por muitos e muitos anos. Van, eu faço isso desde que eu me conheço por gente. Não ache que você está sendo nobre por fazer isso. Porque não está. Infelizmente, você criou essa máscara porque existem várias dores emocionais aí conversando com você e você não percebe. E você não se dá conta. Você fingir resiliência adoece. E muitas pessoas dentro do ambiente corporativo, principalmente, costumam adotar esse movimento de fingir a resiliência. Estão adoecendo, estão se prejudicando. Então pensa sobre isso, sobre esse movimento de você se mostrar inabalável, inatingível, mesmo internamente você estando desconstruída, ou exausta, ou cansada, ou desmoronada. Ou querendo que alguém recolha os cacos que sobraram aí dentro. É sobre isso. O tema de você olhar para a resiliência versus a autenticidade. A autenticidade, ela tira você desse lugar. Mas ela também é uma escolha. Assim como fingir que tá tudo bem. Assim como fingir que nada tá acontecendo. Assim como fingir que o tranco tá indo bem, que tá sendo tranquilo fazer esse processo. A autenticidade tem a ver com vulnerabilidade nesse sentido. Mas poucas pessoas escolhem ser vulneráveis. Por quê? Porque durante muito tempo a nossa sociedade acreditou ser verdadeiro aquele que sempre foi muito forte. A mulher ou o homem que sempre foi muito forte, que nunca precisou de ajuda, que sempre foi autossuficiente, que sempre deu conta de fazer todas as coisas.
Não é errado você tomar a responsabilidade das suas coisas e resolver os seus problemas. Isso não é errado. O errado e o que sobrecarrega o seu emocional é o aspecto de você não admitir que precisa de ajuda e você assumir uma autossuficiência diante de uma situação que te fragilizou, seja no ambiente de trabalho, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida social, seja porque você está passando por um processo desafiador de alguma ordem. Mas muitas pessoas não enxergam isso, não veem isso como uma situação desafiadora, principalmente porque elas estão agindo, lembra como a gente já falou ontem, anteontem e antes de ontem, dentro aí da nossa série de lives, a pessoa age no piloto automático. Então ela já veste aquela capa diariamente, já veste aquela máscara diariamente, ela já se coloca nessa posição de que nada me atinge e eu sou superior a todas as coisas. São essas mesmas pessoas que evitam entrar no processo terapêutico, no processo de fazer terapia. E durante muito tempo, eu fui essa pessoa também, claro, porque a gente só traz aqui aquilo e o caminho pelo qual a gente já passou antes. Porque se não fosse assim, a gente não teria acordado, a gente não teria despertado e a gente não traria como um alerta para vocês. Principalmente porque para a grande maioria dessas pessoas que finge a resiliência, que assume essa capa de guerreiro, que assume essa identidade de super-herói e super-heroína, fazer terapia é algo que jamais passou pela cabeça dela. E às vezes, quando ela recebe a indicação médica de fazer terapia, ela ainda reluta. Ela ainda fala que, imagina, ela não precisa de terapia, ela vai sair dessa situação sozinha. Mas tem algumas situações dentro do nosso aspecto emocional que a gente precisa de ajuda para ajustar o cronograma, para ajustar os encaixes das peças. A gente precisa desse movimento, a gente precisa desse processo. Mas não é fácil a gente se colocar na posição de vulnerabilidade. Me vem muito à mente, né? Se você gosta aí dos filmes da Marvel, assim como eu, o filme do Doutor Estranho, que era um neurocirurgião, né? Maravilhoso, super talentoso, de ponta, e ele tem ali um problema onde as mãos dele, que são o instrumento de trabalho, ficam ali debilitadas. E o quanto ele reluta e se debate entre vários e vários pensamentos atordoantes ali, né, de que como uma pessoa como ele, do know-how dele, do conhecimento dele, agora estava nessa situação de precisar da ajuda de alguém. Ele que nunca precisou de ninguém, ele que foi sempre autossuficiente, ele que foi sempre mirabolante nas suas ações, ele entra nesse processo. Durante muitos e muitos anos ele fingiu a resiliência e ele não queria assumir a própria vulnerabilidade ali naquele processo. Enquanto você veste essa capa de que você é extremamente autossuficiente e você se coloca nesse lugar de fingir resiliência, a gente vê muito isso dentro do ambiente corporativo, nas posições de liderança. O líder ou o gestor ou o diretor que se coloca naquele lugar de que eu não preciso da ajuda de ninguém, mesmo quando tudo está debarrando ali, os processos dele desbarrancando, né? É sobre isso que a gente está falando, sobre essa questão de você refletir o quanto vale a pena você se colocar nessa postura de fingir a resiliência ao invés de assumir a sua autenticidade, ao invés de se colocar nessa posição de que eu tenho sim os meus momentos de vulnerabilidade,
Eu tenho sim esses momentos em que a minha situação de vulnerabilidade, ela me desafia. Não é à toa que a autora Brené Brown, a psicóloga norte-americana, ela foi sucesso de vendas com os livros que falam sobre a questão da vulnerabilidade. E você se colocar nessa posição de vulnerabilidade demonstra total autenticidade de você ser quem você é. Mas nós temos essa dificuldade de assumir essa vulnerabilidade, de se colocar nessa posição de que eu preciso olhar para esse problema que está me atrapalhando nesse momento, que está me trazendo alguma dificuldade. E a gente precisa parar e pensar sobre esse posicionamento. Por quê? Quando você se coloca nesse movimento de fingir resiliência, você assume vários riscos físicos e emocionais. Dentre eles, você assume uma fadiga emocional muito grande, porque é desafiador você colocar máscara o tempo todo e tá ali aos trancos e barrancos todos os dias, tomando tranco, tomando lapada, tomando direcionamentos desafiadores e você se manter naquela plenitude, naquela cara de paisagem. Não é comigo. Eu por dentro tô toda desestruturada, mas por fora eu sou aquele ser de mármore, aquela estátua que todo mundo me olha e tá tudo bem, tá tudo pleno. A sua fadiga emocional, ela vai trazer para o seu corpo, fisicamente, um estresse crônico que vai levar você para outros problemas de saúde ao longo do tempo. Porque o estresse trazido por essa situação, ele se torna crônico. E quando a gente tem esse desgaste de estresse crônico, o nosso corpo ele adoece com maior facilidade. Ele adoece porque o nosso sistema imunológico se abala e ali todo e qualquer desarranjo físico nos acomete, desde uma pequena gripe, uma dor de garganta, uma faringite, uma sinusite, até os piores problemas. Problemas de dores na coluna, problemas de articulação, problemas de enxaqueca. Toda a série de problemas físicos é acometida quando a gente passa por esse processo de cansaço emocional, de fadiga emocional. Além disso, essa posição de fingir a resiliência leva você para uma sensação de solidão. Essa sensação de solidão acontece por quê? Porque no fundo você sabe que você está assumindo uma mentira. Que você sim gostaria que alguém olhasse para você. Você sim gostaria que alguém estendesse a mão para você e te oferecesse ajuda. Mas você não se sente confortável para ir lá e buscar essa ajuda antes de qualquer coisa. E ali você fica nessa situação entre a cruz e a espada. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu estou fragilizada, mas eu não tenho coragem de falar para as outras pessoas que eu estou nessa posição. Porque se eu sou diretor, gestor, se eu tenho um cargo maior, eu não posso sair desse lugar de desafio emocional. Eu tenho que me manter ali naquele status de criatura inabalável, porque eu vesti a minha capinha de super-herói, eu vesti a minha capinha de super-heroína. E ali eu me coloquei dentro desse processo de invulnerabilidade imaginária, porque eu criei essa situação e estou acreditando nela. E eu não quero que as pessoas percebam os meus problemas. Eu não quero que as pessoas achem que eu sou alguém fraco, que eu sou alguém que não aguenta as responsabilidades que precisa assumir. De outro modo, essa capa, né, de fingir resiliência vai aumentar a sua ansiedade. Porque se você está vivenciando esse fingimento, eu finjo que não está acontecendo nada, eu finjo que eu não tenho problemas, eu finjo que a situação para mim está equilibrada, a minha ansiedade aumenta. Porque e se alguém descobre lá na frente que eu estou fingindo? E se alguém descobre lá na frente porque aconteceu alguma coisa errada? Porque algo saiu dos trilhos? Porque a minha situação emocional está fragilizada? Está destruída?
E se algo acontece dentro desse meu movimento de fingir que tá tudo bem, a sua ansiedade ela vai aumentando ao longo dos dias, porque você quer que ninguém perceba que você está escondendo uma situação emocional desafiadora. Às vezes essa situação emocional que você está querendo esconder, ela não está relacionada com o momento presente. Ela vem de um pouco mais atrás, de uma outra situação que você vivenciou antes. Ela vem de uma perda significativa, ela vem de uma situação de estresse que você estava em outro lugar que você trabalhava antes. Ela vem de um fim de relacionamento importante para você. Ela vem da doença de alguém na sua família. Então ela acontece de diversas formas e ali, quando ela aparece para você e você percebe que ela está te desgastando, é ali que você sente a vontade de colocar a capinha de que tá tudo bem para você, de que tá tudo tranquilo, de que você consegue contornar essa situação aí com a maior tranquilidade do mundo. Mas não é assim que está acontecendo aí por dentro, porque o seu emocional ele não está desligado. Embora você esteja fingindo, você esteja atuando muito bem, o emocional continua processando dentro do teu organismo todas as situações, todas as conexões neurais e sinápticas do seu corpo ali dentro das suas células, né? O seu corpo ele está processando tudo. Embora a sua mente esteja no que a gente chama, né, de dissociação, ela fica fora e aí ela projeta uma situação totalmente irreal. Acontece muito isso, essa dissociação, quando a gente passa por situações traumáticas. Eu até falei sobre isso no ambiente da terapia essa semana. Quando a pessoa sofre algum tipo de trauma, ela dissocia. A mente vai para um lugar e o corpo vai para outro. E aí ela começa a achar que as informações da mente são verdadeiras porque o corpo dissociou. E os resultados emocionais dessa dissociação são os mais catastróficos possíveis dentro de uma situação de trauma. E é por isso que é desafiador para a gente perceber essa situação. É por isso que é desafiador para a gente assumir que nós estamos precisando de ajuda, assumir que nós estamos precisando de alguém que nos conforte ou que nos guie para essa situação, sair desse lugar. E ainda, quando você finge ser essa pessoa resiliente, você corre o maior risco de entrar no processo de burnout. Por quê? Porque o esgotamento é fato. A pessoa não consegue fingir durante muito tempo sem assumir os prejuízos de estar fingindo esse posicionamento. Então, o burnout ele acontece desse esgotamento físico, mental e emocional em que você se colocou justamente pelo fato de você assumir essa posição de guerreiro, de guerreira. Eu sei dar conta de tudo, eu sei resolver tudo sozinho e ninguém precisa perceber a minha problemática. Ninguém precisa olhar para mim e achar que eu sou uma coitadinha, um coitadinho e que agora eu preciso ser ajudado nessa situação. Mas Van, como é que a gente sai desse lugar então? Como é que eu paro de fingir a resiliência e como é que eu assumo a minha autenticidade? Principalmente quando você resolve ser verdadeiro com você. Ser verdadeiro com a sua postura emocional e reconhecer o impacto do que está acontecendo verdadeiramente. A escolha é de você assumir para você a sua própria verdade antes de qualquer coisa, antes de você buscar ajuda profissional especializada. As pessoas que estão já num quadro de depressão avançado, elas passam muito por isso, porque para elas é muito desafiador assumir que estão em depressão. Para muitas delas, a negação é maior, porque o que ela vai dizer para a família dela se ela assume que está em depressão? O que as pessoas no trabalho dela vão pensar se ela assumir que está em depressão? Então, esse fingimento da resiliência, muitas vezes, é dominado por uma capa de euforia.
É dominado por uma capa de alegria, de otimismo generalizado o tempo todo que a pessoa veste. Mas por dentro ela não está se sentindo bem. Por dentro ela está vulnerável. Por dentro ela está emocionalmente afetada. Porque imagina só, como é que ela vai chegar no trabalho e assumir que ela está em depressão por determinada situação que aconteceu, que não necessariamente tem a ver ali com as questões dela profissionais, mas que vem de um outro fundo, de uma outra situação. Então, para ela veste essa máscara de resiliente, de que dá conta de tudo e vai levando as coisas como ela acha que devem ser. E o emocional prejudicado, o físico prejudicado, o mental prejudicado. E cada vez mais ela se enfiando dentro de um grande buraco, sem conseguir sair na realidade. E o que a gente tem que ter em mente então, Van? Que é desafiador você assumir esse lugar. Não só da depressão, mas no ambiente profissional, a questão do burnout. Tem profissionais que têm medo de assumir que estão com essa sobrecarga já de algum tempo, porque eles acham que dentro do ambiente de trabalho eles vão sofrer alguma espécie de retaliação. Ou se de repente o burnout se estende, ele não consegue sair com facilidade, a empresa sabe, a empresa percebe, ela vai acabar achando que se ela busca uma outra oportunidade de trabalho, ela não vai conseguir ser aceita. Porque ela tem alguma vulnerabilidade. E o que você tem que ter em mente é, você ser vulnerável é você ser uma pessoa autêntica. Você assumir que você também passa por problemas emocionais, pessoais, profissionais, é você ser uma pessoa autêntica. Até dentro da sua equipe, quando você assume essa posição de vulnerabilidade, a equipe vai te olhar com maior confiança. Porque é como se você estivesse entregando para essa equipe essa sensação de confiança. Poxa, se o meu gestor, o meu diretor, o meu gerente chegou para mim e falou que ele está nessa situação, quer dizer que ele também é humano. Quer dizer que ele também passa por situações assim como eu passo, assim como as outras pessoas passam. Mas para nós ainda é muito desafiador entrar nesse lugar de vulnerabilidade. Só que é o único lugar que vai expressar toda a sua autenticidade. Não confunda a vulnerabilidade aqui, fazendo um parênteses, com a pessoa que reclama o tempo todo e se coloca na posição de vítima. Porque aí ela já não está sendo vulnerável. Aí ela já está buscando aliados para se colocarem junto do problema dela. A pessoa que está numa posição de vítima, ela nem escolhe mudar. A pessoa que assume a vulnerabilidade, ela comenta a situação, ela traz a situação às claras, ela assume o problema, mas ela busca a solução daquele problema. Então são duas situações diferentes. Você olhar para a pessoa na posição de vítima é aquela pessoa que reclama de tudo, que se coloca como vítima das coisas, que reclama de todo o cenário dela envolvido e vai procurar culpados. E dificilmente ela vai buscar a solução de algo. Então não confunda. É muito importante a gente fazer essa diferenciação aqui também. Porque a pessoa que está na posição de vítima, ela não está assumindo a vulnerabilidade dela. Mas ela está se posicionando de uma forma em que ela busca alguém que a salve daquela situação. E ela não tem maturidade emocional suficiente para procurar a solução de um problema na vida dela. A gente se depara muito com as vítimas o tempo todo. Então é importante a gente saber diferenciar. A pessoa que se expõe vulnerável, ela conta o que aconteceu, mas ela sabe que ela precisa de ajuda e ela vai em busca de ajuda para resolver a situação. Então, se ela está em depressão, ela vai ao psiquiatra, ela começa a tomar a medicação necessária, ela começa o processo de terapia, ela vai em busca de sair daquele lugar desafiador. A vítima não. A vítima ela só reclama, ela só fala que tá tudo muito difícil, ela torna o dia a dia dela mais difícil e das pessoas ao redor, e ela
quer que as pessoas olhem para ela como alguém extremamente fragilizado, que não tem condição de fazer o que precisa ser feito. Mas, na verdade, ela precisa sair dessa situação de vitimismo também para poder conseguir contornar o problema. Todos nós, é aquilo que eu falei desde a segunda-feira aqui nas nossas lives. Todos nós temos a possibilidade de resolver os problemas, de sairmos da situação, de encararmos o nosso emocional com maior força e produtividade. Mas nem todo mundo está disposto a passar por esse processo. Essa é a grande diferença. As pessoas imaturas emocionalmente, elas não querem ajuda. Elas querem só ficar fazendo palco do problema e querem se sentir extremamente injustiçadas por tudo e por todos. Ainda estão num processo de maturidade emocional muito conectado com a criança interior delas, que ali está apresentando toda a vulnerabilidade dela, mas que ela, por determinado movimento, ela ainda não está no alcance de entender esse processo ainda. E tá tudo bem, porque cada pessoa tem um tempo. O amadurecimento emocional não tem a ver com a maturidade biológica. A gente tem pessoas extremamente imaturas emocionais aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 anos. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada pessoa vai saber exatamente o seu tempo de desabrochar emocionalmente, de se reestruturar e se reorganizar emocionalmente falando. Tá certo? E aí eu deixo aqui no final o nosso convite também para que você se inscreva na nossa aula do dia 20 de maio de 2025 para você fazer o seu mapeamento e a sua identificação emocional, que vai levar você a conseguir compreender qual é a sua situação emocional atual, se você está nessa situação de vulnerabilidade e se você precisa sair, mas não só isso. Vai te ajudar a identificar os seus processos emocionais e para onde eles estão te levando. A nossa aula vai ter mais ou menos 2h30 de atividade. Aí todo esse conteúdo de lives vai estar disponível lá na plataforma para quem adquirir a Masterclass. E é o movimento de encerramento do meu grupo de WhatsApp, que é um grupo que eu já tenho aí, vai completar 2 anos agora em maio. Um grupo que me ajudou muito a crescer, que me ajudou muito a desenvolver os meus conteúdos sobre a saúde mental na vida profissional e que agora eu quero fazer esse encerramento com chave de ouro. Então aproveito para deixar o convite para você que está nos assistindo. O link da bio tá lá com a inscrição para você fazer para essa Masterclass, para que você possa acompanhar todos esses conteúdos e ter ali o mapa mental, né, de como é que você está emocionalmente nesse momento. Vocês são todos muito bem-vindos aí com a gente. Amanhã a gente volta com mais um tema. As lives elas serão de segunda a sexta, então sexta a gente encerra e retoma na segunda-feira novamente. Quero agradecer a presença de todos vocês aí ao vivo. Um beijo, Rafa, Camila, Delafite, Margarete. Beijos para vocês, fiquem com Deus. E agora eu vou disponibilizar esse link lá no meu canal no YouTube, se você quiser rever e fazer as suas anotações. Beijo, gente, bom feriado e até amanhã.